tem uma importância muito grande, tá? Mas não só aquela cirurgia de alta complexidade, tá? Aquela de ambiente hospitalar, e sim aquela cirurgia básica inicial, que muitas vezes, nós percebemos que alguns profissionais, eles têm algum receio, algum déficit, né? Alguma situação que impede que ele consiga desenvolver. Então, esse semestre, nós vamos trabalhar esses conceitos iniciais da cirurgia, em especial a cirurgia oral menor. Então, assim, eu acho que quando a gente começou com vocês, a única coisa que difere, né? É que hoje a gente está lá no Hospital Regional do Agreste, tá? A gente também é professor do programa lá de residência, e o nosso plantão é dia de sábado. E, assim, sempre que a gente pode, né? A gente conseguiu, no primeiro semestre, uma liberação para os alunos acho que do oitavo período, nono período da época, nono período da época, começar a rodar lá na emergência para saber, né, como é a realidade da emergência, né, de um hospital, com várias especialidades, aquela equipe multidisciplinar, em específico a cirurgia bucomaxilo. Mas aí o que a gente vai trazer para vocês hoje, né, e a gente vai mostrar nesse semestre, é o feijão com arroz, tá? É um feijão com arroz que vai ter limites, sim, vai ter limites, tá? É um feijão com arroz que nem sempre você vai conseguir fazer, vai, realmente. Porque, pessoal, a gente tem que colocar na cabeça da gente uma coisa. Às vezes a gente acha que consegue fazer tudo, tá? Consegue fazer tudo, mas nós não sabemos tudo e nós não conseguimos fazer tudo. A gente faz a programação, né? Faz todo o desenho de uma cirurgia e tal, mas às vezes existem as intercorrências. E aí a gente tem que saber identificar isso, porque a gente identificando isso, a gente evita o malefício para o paciente, tá? Então, nosso horário de aula, toda segunda-feira às 18h30, ok? E aí, pessoal, eu vou até trabalhar com vocês algumas situações, eu vou até pegar aqui o cronograma de vocês. Por quê? Porque o segundo semestre é um semestre conhecido, né? Para ter feriado, não é? Então a gente vai ter o de 7 de setembro, 12 de outubro, e eu não sei se o outro é 2 de novembro. Eu vou até olhar aqui no calendário, só para confirmar, mas eu acho que é isso mesmo, 2 de novembro. Exato, 2 de novembro vai ser numa segunda-feira, tá? Então, assim, a gente fez uma programação, vou mostrar mais ou menos aqui para vocês, do que a gente vai trabalhar de tópicos cada dia, cada noite, tá? E o que a gente pretende fazer com vocês nesse semestre, certo? Professor, vai ter alguma coisa de prática? Vai sim, certo? A gente vai tentar realizar atividades práticas sim, por que não? Né? Eu sei que muita gente já deve ter feito alguma coisa de prática, né? Ah, professor, mas isso eu já fiz, eu sei como é, beleza, então vai fazer de novo, tá? Então, isso é só para quanto mais, melhor, né? Então, no momento que a gente está com uma dificuldade, né, de retorno de aula, né, que a gente fica com expectativa se volta, se não volta, como volta tal. Então, assim, a gente já está colocando essas situações de práticas que elas vão vir justamente para ser a cereja do bolo, tá? De um semestre onde vocês, eu tenho a certeza que vão sair muito bem, tá? Então, a disciplina, né, ela se chama cirurgia maxilofacial, e aí eu vou explicar para vocês algumas situações que, quando a gente chegou na faculdade, estavam fazendo de uma forma errada, né? Fizeram de uma forma errada. Botaram o carro na frente dos bois e cheirou-se uma situação extremamente desagradável, né? E aí a ideia é a gente trabalhar essa ementa, né? Eu explicar para vocês qual é o foco do sexto período, tá? O foco do sexto período, para que vocês tenham essa base para o próximo período, que é o sétimo, que é a clínica de cirurgia, tá?
nessa daí vocês realmente vão ter que trabalhar, certo? E assim, a gente fica preocupado, por quê? Porque quando nós tivemos o primeiro semestre e nós fizemos iniciamos, né, as clínicas e a gente teve que parar, né? Então a gente percebeu que a turma, tá? Ela tinha uma deficiência muito grande em algumas situações inerentes ao sexto período, certo? Então assim, pessoal, a gente fica muito preocupado porque quando vocês se deparam com um paciente, o paciente ele fica prestando atenção se você tem um posicionamento, se você sabe dar um diagnóstico correto, se você sabe ler um exame correto, se você sabe responder à expectativa do paciente, né? Porque hoje o paciente ele já vem malandro, ele já vem com alguma informaçãozinha e tal, às vezes vem para testar. E aí vejam, não sei se vocês sabem, né? Mas hoje de meio-dia, né? A gente fez um take, uma chamada ao vivo na Asa Branca, tá? E aí nós tivemos 2 semanas, né? Que nós tivemos muita dificuldade na questão de pacientes, certo? E aí a gente, rapaz, vamos chamar de novo esses pacientes. Então, solicitei ao setor, né, de marketing uma chamada da Asa Branca. Para quê? Para a gente chamar os pacientes, certo? Então, hoje de meio-dia, nós informamos, né, os serviços ofertados, tá certo? Cirurgia, atendimento infantil, canal, enfim, essas coisas. E passamos já o contato, tá? E aí vamos correr atrás desses pacientes, certo? E aí eu também, né, eu não tive muito contato com vocês, mas a gente já passou a situação que, se vocês tiverem, tá? Pessoas, conhecidos, principalmente os daqui de Caruaru, que sabe que pode vir para cá, já sinaliza. Eu passei um contato no grupo de líderes, eu acho que Micaela viu, e aquele contato, Micaela, você pode passar para a turma, porque quem tiver só no Zap ali já faz o agendamento, certo? Porque assim, eu acho que nesse segundo semestre, de todas as situações preocupantes que a gente está tentando contornar, uma preocupante também é a falta de paciente, certo, pessoal? Então a gente vai ter que correr atrás disso. Mas hoje nós fizemos essa chamada justamente pensando em vocês, né? Pensando em vocês do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, do décimo, do quinto período, né? Que vai chegar agora. Então, assim, mais uma vez estamos iniciando o semestre, mais uma vez estamos convocando, né, os pacientes, e aí vamos ver o que é que acontece agora, tá? E aí é o seguinte, a ementa, ela é muito clara, tá certo? A gente vai apresentar vocês, tá? A cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Essa cirurgia, de acordo com os seus princípios e conceitos, em especial a cirurgia oral menor. Não adianta eu vir aqui falar de traumatologia, tá? Não adianta. Se a gente viesse falar aqui de traumatologia, né, ia ser muito complicado, ia ser muito prolixo, enfim. Então, assim, a gente está aqui para mostrar a vocês como é que vocês vão ter a base teórica para realizar os procedimentos básicos de cirurgia oral menor, tá? E aí, ó, biossegurança tá em alta. A biossegurança com essa questão do Covid, todo dia vem chegando novidade, tá? E a gente vai tentar trazer alguma coisa de novidade. E eu sempre falo assim, às vezes, né, para os alunos, ó, se você percebeu, ouviu alguma coisa, ou escutou, tal, traz também para a gente discutir, né? Porque assim, eu acho que a gente está num momento que a gente, lógico, vocês já estão no sexto período, uma coisa é vocês no segundo período, que vocês estão engateando. Agora não, agora vocês já estão desenvolvendo um certo raciocínio, uma certa maturidade. Então a gente já pode começar a discutir certos assuntos da odontologia, tá? Num nível melhor. Então, assim, se tiverem alguma observação, se viram alguma coisa, se escutaram tal, traz também, tá? Porque o que puder acrescentar a gente vai fazer. Avaliação pré-trans e pós-operatória, tá? Anestesia local, primeiros socorros e urgências e emergências médicas, tá? A gente vai tentar trabalhar na semana profissionalizante
com um colega meu médico, tá? Para ver se ele pode falar algumas situações de emergência médica, tá? E primeiros socorros que a gente poderia fazer nessa situação, num consultório odontológico, tá certo? Mas a gente ainda está tentando acertar com ele isso, tá? Princípios de cirurgia e o instrumental cirúrgico. Professor, vai ter lista de cirurgia? Ó, vê só, eu posso passar a lista completa de cirurgia, a lista completa. Mas nós vamos, a gente vai tentar programar com vocês duas práticas, certo? E aí, para a gente realizar essas práticas, a gente vai precisar de algumas coisas, tá? Então, pelo menos algumas coisas dessa lista a gente vai ter que ter, isso é fato, né? A cirurgia dos dentes erupcionados, tá? E dentes inclusos. Então, uma avaliação radiográfica, uma classificação de Gregory, né? Eu vou fazer técnica primeira, técnica segunda, técnica terceira, tá? Então, isso é o que a gente vai discutir um pouquinho. A biópsia, a cirurgia pré-protética. Antigamente, a pré-protética, ela era mais utilizada principalmente para pacientes que utilizariam prótese total, tá? Ou superior ou inferior, onde a gente fazia aprofundamento de sulco, tá certo? A gente fazia alguns retalhos, tá certo? Para expor o osso, para a gente ter uma área chapeável, tá? Mais proeminente para moldagem, tá certo? Hoje a cirurgia pré-protética, ela está mais vinculada ao implante, tá? Então, instalações de enxertos, né? Ou enxerto em forma granulada, ou em blocos, tá certo? Enfim. Então, a gente também vai trazer alguma coisa para vocês disso, tá? E as infecções de origem odontogênica. Nós temos essa pandemia foi complicada porque nós tivemos uma diminuição muito grande de traumas de face, por exemplo, decorrente de acidente motociclístico, né, enfim. Mas nós tivemos um aumento considerável, principalmente no ambiente hospitalar, das infecções de origem odontogênica. Então, assim, pessoal, é correr atrás daqueles pacientes que têm aqueles restinhos de dente, entendeu? Aquela raizinha, né? Aquele que o paciente toma um dipirona, toma uma amoxicilina pensando que é um anti-inflamatório, melhora um pouco e fica ali, tá certo? Só esperando o momento para poder estourar, tá? E as competências, né, que vocês vão ter que ter em mente. Conhecer e executar os protocolos de biossegurança em cirurgia, conhecer e indicar os anestésicos locais, realizar algumas técnicas anestésicas, tá? E conduzir, principalmente quando eu tenho algum risco de complicação decorrente dessa anestesia. Principalmente assim, pessoal, relacionado ao sal anestésico, aquela substância, tá? Então, o paciente é alérgico, não é alérgico, tá certo? Como é que a gente pode evitar isso, tá? Ah, não, eu troco de anestésico, eu reduzo a quantidade de anestésico, né? A agulha vai ser maior, vai ser mais curta, enfim. A gente também vai dar alguns macetes, algumas dicas que a gente pode evitar isso, tá? As noções de primeiros socorros, tá? Isso é muito válido, por quê? Deixa eu ver aqui, já perguntaram, sim. Eu não estou conseguindo ouvir. Então, eu acho que deve ser o microfone, o seu microfone, Daisy. Porque o restante tá tudo normal. Ative seu microfone aí, eu acho. Seu microfone que está desativado. Pronto. Porque, olha, emergências médicas podem acontecer no nosso consultório. Podem. Hoje nós temos pacientes diabéticos, nós temos hipertensos, nós temos cardiopatas, nós temos gestantes, nós temos oncológicos, nós temos transplantados, nós temos reumatológicos, nós temos uma infinidade de pacientes que podem descompensar na nossa cadeira. Descompensar. E descompensando, a gente pelo menos tem que agir de imediato para estabilizar esse paciente e não deixar que ele vá progredindo e evolua ao óbito na nossa cadeira, tá? Então, assim, uma das coisas que a gente fala muito é a questão, assim, de ligar para o SAMU. E realmente é isso mesmo. É ligar para o SAMU. Por quê? Porque enquanto você está realizando essas medidas iniciais, o serviço, ele está vindo e quando ele chega com a equipe, a primeira coisa já é mobilizar o paciente e levar para o serviço de emergência, tá certo? Então, por exemplo, tem um oxigênio, né?
tem algumas situações que podem contribuir para não deixar que o paciente evolua para o óbito, né, no seu consultório. Tá? A gente tinha um professor que ele dizia assim, olha, não deixe o paciente morrer na sua cadeira. Bote ele nas costas, vá correndo, andando do jeito que for. Bote no seu carro, vá-se embora para o hospital. Mas não deixe ele morrer na sua cadeira, tá? Fica uma situação muito chata para o profissional, tá? Tão chata do ponto de vista ético, legal, né? E até de repercussão na cidade onde você mora, tá? Então, aprender a condução do pré, trans e pós-operatório, certo? Essas questões de princípio, né, e tática cirúrgica, vocês vão ter que conhecer os princípios, que é o protocolo, né, que vai reger aquela cirurgia. E a tática não, eu prefiro fazer dessa forma. Eu prefiro fazer dessa forma. Então, saúde, espirrei aqui. E aí o que é que acontece? Vocês vão começar a desenvolver o raciocínio de vocês para melhor opção cirúrgica, certo? Lógico, nós temos algumas que sempre tem que seguir a mesma regra, tá? Mas nós temos outras modalidades, tá certo? Que não, eu vou com fórceps aqui. Não, eu vou com alavanca, tá? Eu vou com elevador. Então veja, eu tenho a técnica cirúrgica, mas a tática vai ser diferente, tá certo? Conhecer e executar algumas técnicas exodônticas, né? Cirurgia pré-protética, alguma coisa de patologia bucal, tá certo? Focando a execução da biópsia, certo? Focando naquela coisa assim de, ó, vão anestesiar aqui, vocês vão realizar uma incisão nesse sentido, ó, vocês vão realizar uma punção aqui, tá? Diagnóstico e tratamento de alterações inflamatórias e infecciosas, certo? E diagnosticar e tratar acidentes e complicações cirúrgicas. Vejam, situações que vocês vão receber no consultório de vocês, isso aí é inerente, tá? Você pode se tornar uma referência para receber bronca, tá? Isso acontece. Mas algumas coisas, às vezes, que acontecem com vocês. E não é demérito nenhum. Por quê? Porque algumas coisas só acontecem com quem faz, tá? Eu mesmo nunca vou ter problema de lima quebrada, né, na hora da endodontia, porque eu não faço endodontia, eu nunca vou ter esse problema. Eu nunca vou ter problema de bracte, né, de ortodontia que descolou, não sei o quê. Nunca vou ter isso, nunca. Por quê? Porque eu não faço isso. Então, assim, mas eu faço cirurgia. Ah, eu já tive complicação do ponto de vista de infecção? Sim, já tive. Eu já tive uma complicação hemorrágica? Já tive. Mas aí, nesses anos que eu já faço, né, que eu arranho na cirurgia, eu só tive 2 situações de infecção e uma de hemorragia, tá? Então, assim, a diferença é a frequência, tá certo? Então, se você consegue determinar um padrão, um controle, né, do ponto de vista de se evitar complicação, você pode ter sim, mas desde que a sua incidência seja muito baixa, ok? Deixa eu só ver um negócio aqui. Bom, e aí o que é que a gente vai tentar correr nesse primeiro momento da AV1, tá? A introdução, a cirurgia, biossegurança, né, avaliação pré, trans e pós-operatória, terapêutica, anestesia, primeiros socorros, urgência, princípios de cirurgia, técnica, tática e o instrumental, e noções de atendimento hospitalar. A odontologia hospitalar hoje, ela é uma área assim, muito interessante, tá? Ela estava muito vinculada à cirurgia bucomaxilofacial, e aí ela criou, né, um bracinho, tá certo? E ela saiu. Então, se trabalhou muito na UTI, tá certo? E aí é um trabalho extremamente importante, porque nós temos situações de infecções a nível hospitalar, tá certo? A nível de UTI, que são originadas por alterações na cavidade bucal, tá? Então, alterações fúngicas ou bacterianas, que o paciente às vezes está lá entubado, né? Às vezes está lá em uma situação que precisa de uma higiene oral e não tem ninguém que possa fazer, né?
Então, vocês estão acompanhando, né, essa questão do Covid, né? E aí vocês estão acompanhando também que muita gente fica entubada, né? E vocês devem estar acompanhando também que muita gente, uma das manobras para diminuir a pressão no pulmão é deixar o paciente virado, tá? Deixar ele em decúbito ventral, certo? Então ele fica deitado, né, com a barriga para baixo. E aí essa posição, ele fica com o tubo, fica todo seguro, beleza. Mas às vezes é uma posição que é muito difícil, é muito ruim de você realizar a higienização e até mesmo a avaliação da saúde bucal desse paciente, certo? Então, às vezes o paciente, ele pode ter complicações se ele demorar muito tempo ali, tá? Ele pode ter até complicações por conta disso, certo? E para AV2, tá? A gente vai trabalhar com cirurgias de dentes erupcionados, inclusos, né? O erupcionado que a gente fala é o dente mesmo, por exemplo, indicação ortodôntica, como também os restos radiculares, tá bom? A biópsia, a cirurgia pré-protética e as infecções odontogênicas, ok? E aí, a gente sempre pergunta assim, qual a importância dessa disciplina, né? Qual a importância desse componente curricular na formação de vocês? Muita gente, quando sair, né, para o trabalho, muita gente vai cair num PSF, vai cair num postinho de saúde, vai cair em algum serviço público, certo? E primeiro que isso não é demérito, tá? Segundo, se você não souber, né, remover cirurgicamente um dente, e vai ser complicado, certo? Ah, professor, mas eu não gosto disso. Não interessa. A sua formação é de clínica geral. Só se você se formar, já começar a sua especialização e não precisa trabalhar e já faz e acabou. Aí tudo bem. Mas se você tem que trabalhar, né, para ganhar uma grana, para pagar sua especialização, alguma coisa do tipo, você vai ter que saber fazer de tudo um pouco, né? Então, um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Eu, por exemplo, quando eu me formei, eu fui logo fazer meu mestrado. Fiz meu mestrado, uma especialização, beleza. E depois eu fiquei trabalhando em PSF para desenvolver a mão, tá? Desenvolver o olho, certo? Desenvolver a habilidade manual. Então, de restaurações, de raspagem, né? De alguma cirurgia oral menor, enfim. A gente teve esse desenvolvimento para depois a gente partir para a cirurgia, tá certo? E aí, na execução das tarefas no PSF, por exemplo, tinha dia lá que era só exodontia, tá? Então, assim, era uma procura muito grande. Então, tinha dia que a gente marcava só exodontia, certo? Então, assim, é algo que vocês vão ter realmente que ter, tá certo? A habilidade na mão. E assim, pessoal, eu disse, professor, mas eu preciso fazer. Beleza. Mas se você tiver em mente, guardado toda a situação teórica, pessoal, fica mais fácil. Por quê? Muita gente quer saber disso aqui, ó. Disso aqui. Ah, ó, eu tirei o dente, não quebrei raiz, tal. Tá tudo aqui bonitinho, ó. O fósforo limpei até para tirar uma foto, que muita gente vai fazer isso. Vai fazer Instagram, vai fazer TikTok, né? Tal, ó, meu primeiro dente e tal, não sei o quê. Vai fazer, como é aquele negócio que vai e vem? Bumerangue, né? Tal, do dente, beleza. Ótimo, nada contra. Só que para chegar a isso aqui, tem que saber isso aqui, ó. Isso aqui, tá? É a forma correta de você fazer a preensão do fórceps no dente. Esses aqui são os movimentos de intrusão, movimentos de lateralidade, movimentos onde você roda no eixo do dente e o movimento onde você remove. Será que todo dente eu vou poder fazer isso aqui, intruir ele? Será que todo dente eu vou poder fazer ele movimento para vestibular em igual esse movimento de lateralidade? Será que todo dente eu vou conseguir rodar ele no próprio eixo? Será que eu vou conseguir? E isso aqui tudo tem que conseguir, tá certo? Esse é o único movimento que todo dente tem que fazer, é sair, tá certo? Porque não adianta fazer tudo isso aqui e não fazer isso, tá certo? Esse movimento aqui, ele vai traduzir justamente isso aqui, certo? Então, veja, para eu chegar nesse momento aqui,
eu preciso saber disso, tá? Eu preciso saber dessa técnica, tá? Eu preciso saber a forma correta de encaixar o fósforo lá. Porque eu tenho um colo clínico, mas eu tenho um colo cirúrgico. Esse nome do colo cirúrgico é justamente essa área do cemento que é mais resistente, que é justamente para você adaptar o fórceps. Se você coloca muito em cima, pá, vai estourar o dente. Vai estourar o dente. Porque tá pegando em esmalte. Esmalte, ele não é tão resistente. Então, na hora que você fizer a pressão, ele vai estourar, vai dificultar o seu procedimento, certo? E aí, a gente vai tentar passar para vocês isso, inclusive numa prática. Mas, professor, como é que eu vou fazer uma prática disso? Eu acho que todo mundo aqui deve ter os modelos, né? Aqueles modelos que fazem, sei lá, materiais dentários, dentísticos, não sei. E ele não vem com os dentinhos, né? Então, é pegar aquele modelo, encaixar naquela cabeça, né? Pronto, vamos fazer maxila. Então, a gente vai tentar colocar numa posição e aí vocês vão treinar a pegada no fórceps e a colocação no dente, tá? Pelo menos para você já ir se habituando à forma de fórceps na mão e a posição, tanto para maxila como para mandíbula, tá certo? Para pelo menos já ir tendo uma noção, ok? Professor, mas eu quero fazer isso aqui, ó. É o terceiro molar, eu quero fazer incisão, quero botar aqui o afastador, ó, o dente já aparece aqui, já quero fazer isso. Beleza, nada contra. Mas para a gente chegar e realizar essa incisão, rebater o retalho, eu preciso saber disso aqui, ó. Medidas para um retalho ideal. Não pode ficar passando o bisturi de todo jeito. Por quê? Porque isso aí não é um pedaço de carne, né? Isso aí segue uma regra. Então, a base tem que ser maior do que a extremidade, por exemplo. Tá certo? Eita, e qual é a profundidade ou altura que eu faço a incisão? Tá certo? Então, são algumas técnicas de incisão que vão facilitar o seu procedimento. Eita, mas eu vou fazer a incisão até o osso para descolar periósteo ou não? O que é que eu vou fazer? Então, isso a gente vai também ter que passar, tá certo? Vistas na situação teórica, para quando chegar na prática você ter a noção. Ah, professor, mas a gente vai tentar, vai praticar isso? Vai, vocês já podem até ter feito isso. Mas a gente vai repetir isso, tá? Então, trabalharam muito mandíbula de porco, né? Quanto mais tecido, melhor. Então, dá para se passar ali o bisturi, fazer um desenho de incisão e fazer o descolamento, tá certo? Isso aí ajuda muito, tá, pessoal? Ah, professor, mas veja, eu já sei fazer isso. Eu já sei fazer incisão, eu já sei anestesiar. Eu quero aprender a passar a broca aqui, professor, para fazer uma osteotomia, para fazer uma odontosecção, professor. Eu quero isso, olha. Eu quero isso aqui, eu já sei, professor, afastar e tal. Beleza, ótimo, maravilha. Mas aí vocês vão ter que aprender o quê? A ler o exame, tá? De imagem, vão aprender a classificar os terceiros molares, tá certo? Para poder planejar a cirurgia, certo? O planejamento da cirurgia é fundamental, tá certo? Onde você vai ter um plano A e um plano B, e às vezes até um plano C, tá? O que é o plano B e o plano C? Complicações, intercorrências que a gente fala. Eu posso ter alguma mudança daquela linha, tá certo? Mas aí você está seguindo naquele prumo, beleza? Então, a gente vai trabalhar as classificações desses terceiros molares. Sim, vamos. Ah, professor, mas técnica anestésica? Não, a técnica anestésica é o de menos, tá? É o de menos, certo? Então, a gente coloca a posição, pega o alveolar, pega o bucal, pronto, faz a incisão assim, passou, beleza. Ah, mas a gente tem algumas considerações. Está próximo do canal alveolar. O que é que a gente pode ter de complicação? Tá certo? Eita, está próximo do seio maxilar. O que é que a gente pode ter de complicação transoperatória? Tá certo? E se tiver, o que é que fazer depois? Tá? O que é que a gente vai fazer depois? Ah, mas é só pela panorâmica? Não. Não ache que a panorâmica resolve tudo. Não, a panorâmica é o exame de triagem, tá? Às vezes a gente precisa de uma tomografia. E a tomografia, por exemplo, desse 18,
nos mostra o quê? Que ele já está dentro do seio maxilar. Então é um paciente, não, professor, eu vou fazer essa cirurgia, beleza, mas tenha um plano B, tá? Qual é o plano B? Esse dente, com certeza, ele vai cair aqui no seio maxilar. E aí, vai tirar pelo mesmo local onde você fez a incisão e tentou tirar ele? Não, não vai. O acesso é outro, o acesso é mais anterior, tá? O acesso de Caldwell-Luke, tá? Onde a gente não entra por aqui, a gente vai entrar nessa região, já cai no seio, e aí a gente consegue remover o elemento dentário, tá bom? Ah, mas essa região aqui tem que ser sudurada e muito, muito bem, para ficar bem fechadinho. Às vezes a gente coloca até membrana, tá? Por quê? Porque se a gente não deixar fechado, ele vai criar uma comunicação bucosinusal, tá certo? Fica a comunicação seio com a cavidade bucal, tá? Então, lembrem-se, vocês vão ler o exame, vocês não vão ler laudo. Não confie em laudo. Laudo às vezes é Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. E aí engana muito, tá bom? Depois que fizer isso tudo, tá? Vai ter que suturar. Então vejam, na grande maioria dessas cirurgias que precisar de uma incisão, a grande maioria vai ser uma incisão planejada. Então vocês já realizem a incisão pensando na sutura. Rapaz, olha, eu acho que eu vou suturar aqui, eu vou suturar assim. Então eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer assim, pá, porque eu tenho um acesso, consigo fazer a cirurgia, tal, não danifico tanto tecido e a minha sutura vai ser boa. Até porque o tecido que você vai fazer a sutura, ele segue algumas regras, tá? Ele segue algumas regras. Por exemplo, ele tem que repousar sobre tecido sadio. Ele não pode ficar sobre um oco, sobre um espaço, sobre uma cavidade. Por quê? Porque se ele ficar assim, ele começa a retrair e eu posso ter a minha ferida cirúrgica se abrindo, que a gente chama de decência, tá certo? Então, algumas características também, tá? Porque, ó, isso aqui é tranquilo de fazer, tá certo? Ah, o paciente está com abscesso. Beleza. Qual é o tratamento para abscesso? Muita gente vai dizer assim, não, é amoxicilina, é clavulin, é metronidazol, não sei o quê. Não, pessoal, tratamento para uma infecção odontogênica é isso aqui, é a drenagem do abscesso. Drenagem do abscesso, depois a remoção do foco. O medicamento é pela sintomatologia da paciente. Tá com febre, tá com dor, tá com astenia. Opa, então aí são indícios onde você precisa entrar com a medicação, tá certo? Mas qual é o tratamento de um abscesso evoluído? Drenar. Faz o ponto anestésico para fazer um bloqueio à distância, vai lá e elimina. Só que existem situações que já começam a fugir da competência de vocês, tá? Da competência do clínico geral. Então, isso aqui é o quê? Isso é um abscesso. Não, isso não é um abscesso, tá? Isso aqui é uma celulite, tá? Um processo infeccioso difuso no interior nos tecidos. Às vezes eu não tenho nem coleção purulenta, que basicamente é processo inflamatório, agudo, muito intenso, muito líquido, tá? Mas tem uma origem infecciosa. Tem uma origem infecciosa. Então isso aqui, mas eu vou fazer no consultório, eu vou medicar. Não façam. Tá? Isso aqui já é um paciente que já tem uma indicação para encaminhar para o hospital. Porque aí, às vezes, ó, pode acontecer isso aqui. Certo? A infecção vem e, ó, pô, fica aqui. E aí, vai fazer o quê? Vai drenar isso aqui no consultório? Não. Não façam isso. Certo? Não façam isso. Porque, ó, um paciente que deu entrada lá no regional, tá? Foi no início da pandemia. Foi no início da pandemia. E a infecção de origem odontogênica era o elemento 47. E aí, ó, desenvolveu uma infecção gigantesca. Paciente desenvolveu angina de Ludwig, além de ter outros espaços, né, bucais comprometidos pela infecção. Limitação de abertura bucal. O paciente já estava com dificuldade respiratória, já não engolia mais. Então, foi um paciente que teve que ir ao bloco cirúrgico, passar por uma anestesia geral, para a gente drenar isso aqui. Então, a gente drena isso aqui
e faz a remoção do foco de infecção. Ah, professor, mas isso não dá para fazer no consultório, não? Não, não façam isso. Principalmente se um paciente ele tiver dificuldade respiratória. Nós vamos mostrar alguns casos extremos, tá certo? Que é para vocês começarem a aprender o limite de vocês. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, não é demérito nenhum nós termos o nosso limite, tá? Porque eu mesmo não tenho meu limite, tá certo? Eu tenho meu limite. Ah, mas o senhor é cirurgião. E daí? Mas eu não sei tudo. Mas eu tenho o meu limite, tá? Porque assim, pessoal, quando vocês se formarem cirurgiões dentistas, vocês vão ter uma certa habilidade, um certo conhecimento. Mas se você quiser alcançar algo a mais, então vai ter que estudar mais, vai ter que ralar mais, tá? Por exemplo, quando eu me formei, né, eu não tinha habilidade para me arriscar numa situação dessa, tá? Não tinha, tá? Que aí você vê um paciente vítima de, segundo o médico que trouxe, queda de moto, né? Onde eu tenho uma fratura de mandíbula, tá certo? A mandíbula, isso aqui é a mandíbula, um fragmento de mandíbula, e teve toda essa destruição aqui de tecido mole. E a primeira coisa que vocês, ó, pessoal, a primeira coisa que a gente já vê numa situação dessa é manter a via aérea do paciente. O paciente aqui não estava nem conseguindo respirar direito, né? Ele estava deglutindo sangue. Não. Geral, faz uma traca e um crico aí nele para ele respirar, né? Então, fica até com conforto, tá certo? E aí, pessoal, vocês vão estudar mais, vão tá pronto, porque aí a habilidade aumenta. Mas não adianta tentar arriscar isso aqui ou fazer a exodontia de um dente, né, inferior, se vocês não conhecerem nem identificar pontos anatômicos, tá? Então aqui, ó, lábio inferior do paciente, né? Ó, a mandíbula aqui, soalho bucal, a língua, lábio superior, tá certo? Aqui, ó, musculatura, a fáscia muscular já do platisma, tá certo? E isso tudo aqui por dentro, se a gente tocar, já chega no osso ióide. Então, se a gente não, ó, platisma aqui, ó, lacerado aqui, perda de substância de pele. Então, se a gente não conhece a anatomia, se a gente não conhece a fisiologia, se a gente não conhece essas situações, vai adiantar de que eu entrar nesse procedimento. Ah, professor, mas isso aí é para cirurgia bucomaxilo, certo? E quando vocês se depararem com um paciente para realizar uma exodontia simples, tá? Quando vocês forem remover um dente anquilosado, que anquilosado é o dente que ele cola, entre aspas, no osso. Colou. E aí? E se vocês não tiverem o conhecimento anatômico da tábua vestibular de um lado, da cortical óssea do outro, da medula que tem naquele osso e tal, vai adiantar de quê? Né? Você vai brigar com aquele dente, brigar, vai ficar balançando a cabeça do paciente para lá e para cá. Então isso é ruim para o paciente, tá certo? Isso é ruim para o paciente. Então assim, a gente sempre espera que vocês possam ter essa percepção, tá? Para que a gente possa não trazer malefício para o paciente, tá? Eu vou compartilhar aqui as datas para vocês já terem noção como é que vai ser corrido esse semestre, viu? Por conta dos 3 feriados. Esses 3 feriados me quebraram. Vocês estão vendo essa tela aqui do Word? Sim ou não? Beleza, sim, ótimo, pronto. Então vejam só, hoje é 24, né, a apresentação da disciplina, como é que vai funcionar e tudo. Ah, professor, e a questão das provas, como é que vai ser? Pessoal, não se estressem com prova não, tá certo? Vocês me conhecem. Eu não sou de aliviar, mas também não sou carrasco não, tá certo? A gente vai tentar conversar, explicar os assuntos e tudo, e na medida do possível nós vamos fazer provas coerentes, tá certo? Provas que trabalhem a cuca. Na medida do possível, nas situações dos assuntos, a gente vai colocar alguns casos clínicos para contextualizar, para tentar fixar mais, né, a ideia em vocês, ok?
Então aqui, pessoal, de hoje a 8 a gente já vai falar sobre a introdução à cirurgia, biossegurança e noções de atendimento hospitalar. Veja, eu tive que puxar noções de atendimento hospitalar, porque como é um tópico assim, muito curto, tá certo? Então a gente vai, segunda-feira à noite vai ser puxada, mas a gente já mata esses 3 assuntos. Por quê? Porque na outra semana já é feriado, ó, dia 7 de setembro, certo? Depois a gente vai ter avaliação pré-trans e pós-operatória, terapêutica mais anestesia local e princípios de cirurgia oral. Quando a gente fala terapêutica e anestesia local, isso aqui vai ser... A gente vai tentar trazer algumas situações direcionadas para a cirurgia, sim, da terapêutica, mas vai ser mais um bate-pronto, tá? Então, eu posso trabalhar aqui uma situação clínica, tá? Para vocês tentarem me mostrar, ó, nessa situação é melhor usar esse antibiótico, eu prescreveria isso, prescreveria aquilo, tá? E anestesia local. Então, posso trabalhar também com situações clínicas, tá certo? Esse perfil de paciente, qual é o melhor anestésico, por quê, indicações, contraindicações, o que é que pode acontecer de reação adversa, tudo. E se acontecer, o que é que a gente faz? Como é que a gente identifica, tá? Eu acho muito melhor do que a gente ficar aqui falando, cloridrato de lidocaína 2%, anestésico mais difundido na odontologia, e não sei o que, não sei o que. Não, isso aí já passou essa época. Então a gente coloca uma situação clínica, uma gestante, um diabético, um transplantado renal, não sei o que, não sei o que, como é que a gente vai trabalhar? Né? Então, vamos sempre tentar trabalhar dessa forma, tá? E aí eu preciso que vocês deem uma revisada, tá certo? Eu preciso que deem uma revisada, certo? Porque facilita. Sempre que possível, eu vou estar antecipando a publicação da aula para vocês. Vocês já vão dar uma olhada, já vão dar passar uma vistazinha ali naquele material, já para tentar, pelo menos ver num livro, alguma coisa assim, e participar mais, tá certo? Da aula, ok? Os princípios, e aí vem a prova, tá certo? Vem a prova, a V1. Aí na outra semana, pá, dia 12 de outubro, feriado. Beleza? Feriado. E aí, depois do dia 19, vamos embora continuar. Cirurgia de dente erupcionado incluso, tá certo? Então, a gente vai mostrar para vocês os princípios para remoção dos elementos erupcionados, o instrumental necessário, tá certo? A técnica que a gente faz, a força, tal, não sei o quê. E para o dente incluso, né? Qual é o passo a passo? A classificação 1, 2, 3, A, B e C, tá certo? Como é que ele pode se apresentar no exame de imagem, tá certo? Qual é a técnica que a gente pode fazer? Usa com cisão e martelo, com broca, tudo, enfim, tá bom? Vamos trabalhar com isso. No dia 26 é o que a gente está programando, tá? É a emergência médica na semana profissionalizante, tá? Uma palestra ou uma atividade, a gente não sabe como é que a gente vai estar nesse contexto. E aí, ó, no dia 2 de novembro, outro feriado, tá? Outro feriado. E aí, no dia 9, a gente vai trabalhar biópsia e cirurgia pré-protética, tá bom? A gente vai trabalhar esses 2 conteúdos, tá certo? Vai ser outra noite bem puxada também. E o último assunto, infecções odontogênicas. Para quê? Para que no meu dia 23 e dia 30 de novembro eu tenha prática, tá certo? 2 aulas práticas, onde a gente vai subdividir assim as turmas, os grupos, e aí a gente, ó, esse dia nós vamos trabalhar com isso. Nesse outro dia nós vamos trabalhar com isso, tá certo? Aí no dia 7 de dezembro nós vamos ter a prova, dia 14 segunda chamada e dia 21 ou até mesmo antes, que eu espero que ninguém vá para a final, tá certo? A gente faz a final, ok? Creio que não vamos ter essa situação de ir para a final, não, tá? Eu espero. Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa, ficaram em dúvida em alguma coisa? Semestre vai ser puxado, tá? Vou precisar muito da contribuição, colaboração de vocês, mas vai ser um semestre puxado. Vou precisar muito, muito mesmo dessa revisão de vocês, tá certo? Façam essa revisão em casa, vai ajudar muito a gente, tá? Vai ter uma lista de material em especial para as práticas, tá certo? Mas aí eu
eu posso disponibilizar durante o transcorrer do semestre, tá bom? Porque para o próximo semestre vai ser obrigatória essa lista. Para esse semestre não é obrigatório. Vai ser, claro, o instrumental que a gente vai utilizar, um cabo de bisturi, uma pinça dente de rato, um porta-agulha, né? Essas coisas a gente vai precisar, tá certo? Mas aí eu passo. Só isso, pessoal. De dúvida. Deixa eu ver aqui. Exato, Micaela. Exato. Olhe, nós tivemos que realmente usar tudo que nos era disponível para a gente não ter nenhum tipo de atraso, né? Pode acontecer alguma eventualidade? Pode sim. Mas se vier a acontecer, a gente combina, entendeu? A gente combina. Mais nada. Bom, ou vocês estão tímidos demais, certo? Um detalhe que eu esqueci de falar. Nas aulas eu vou ficar pedindo para abrir o vídeo, tá? A câmera, certo? Eu esqueci, passei para as outras turmas e esqueci de passar para vocês. Sim, sim, Maísa, eu tô separando alguns livros digitais que eu tenho. Eu vou separar e mando para todo mundo, tá? Vou mandar para os líderes de cada turma, certo? O que eu não tenho, eu vou passar a referência, tá bom? Vou precisar que abram as câmeras, tá certo? Porque assim, infelizmente, uma das coisas que a gente percebeu é que muita gente, assim, tá logado, aparece aqui tudo, mas eu não sei se tá, se não tá, enfim, né? Então, por exemplo, a gente tava começando a falar, tinham 31 pessoas, agora já, pronto, já voltaram, né? Então, assim, então eu posso falar assim, Bruno Batista, abre a câmera aí para eu ver. Micaele, liga a câmera aí, me responda isso aí. E aí eu vou querer que o aluno abra a câmera e me responda, entendeu? Então, assim, pessoal, só um detalhe. Isso eu já passei para as outras turmas, tá certo? E não ia ser diferente, né? Que eu não ia passar para vocês, tá? Então, se preparem, porque eu vou pedir para abrir a câmera, tá certo? Posso dizer, Breno, Bárbara, Elaine, Milena, Matheus, Maísa. Abra aí a câmera, por favor, tá bom? E aí a gente vê, né? Certo, pessoal? Tudo bem, Daisy. Tá gravado, tá certo? Quando, quando todo mundo sair da sala, quando todo mundo sair da sala, aí vai estar tá disponível, viu? Mas dá para. Agora todo mundo tem que sair da sala. Aí ele consegue salvar, viu? Pois é, Matheus. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Sim, o de Hub, muito bom, muito bom. Inclusive, eu tô vendo se eu consigo ele também digital, tá certo? Eu participo de vários grupos, aí o pessoal manda muito livro. Aí eu tô vendo, se eu tiver, entendeu? Eu vejo. E quem não tiver webcam, pelo celular dá para ver, viu, Janderson? Pelo celular. É, é só ativar a câmera do celular, viu? Não tem problema não, porque não tá danado que seu celular entra no Zap, entra no Teams e não vai ter uma câmera para poder lhe ver. Não, não se preocupe não, vai ter sim. Eu digo, ative a câmera aí, Jantes. Pronto.
você vai ser o primeiro que eu vou pedir para abrir segunda-feira, tá certo, velho? Vamos fazer o teste da câmera do seu celular, tá bom? Vamos ver se tem uma qualidade boa. É, viu? Tá certo? Você foi dar ideia, velho. É o lanterninha, né? Mas é um lanterninha bom, né? Já pega, olha, Zap, né? Plataforma Team, não sei o quê. Bom, pessoal, algo mais, porque senão eu vou já vou ter que ir para outra coisa aqui, para uma reunião, para a gente já resolver umas coisas para essa semana, certo? Então, tô liberado, tô liberado. Semana que vem, 6h30. E semana que vem o bicho pega, viu? Vai até. Certo? Pronto. Então, pessoal, ó, boa noite para vocês, tá certo? Boa semana, tá?